Bom dia, turma! Aqui o canal Estrada Pátria e Fé, no caminho aqui de Londrina para Ourinhos. Londrina no Paraná para Ourinhos em São Paulo. Depois vamos subir para São José do Rio Preto. Estamos indo uma viagem em direção a Goiás e Pará. Muito bem. As plantações aqui, tudo agronegócio, nessa região do Paraná. Tudo aqui é soja e milho. Gado em confinamento. Muito bem, um bom dia a todos. Eu recomendo para vocês hoje o canal do YouTube Vista Pátria. Canal do YouTube Vista Pátria, para que vocês fiquem bem informados na política, para a gente mudar o destino do Brasil, os rumos do Brasil, amém? Muito bem. Vamos ficar agora, vamos ouvir um hino de louvor, e logo em seguida a pregação evangélica de um pastor inglês no final do século XIX. Muito boa pregação. Todo dia vamos passar uma para vocês aí. Até então, a paz do Senhor a todos. Um bom dia, um bom fim de semana, e vamos com fé. Até! Eu fui chamado por Jesus para o adorar, e é o meu maior prazer em sua casa estar. Eu fui chamado por Jesus para o adorar, e é o meu maior prazer em sua casa estar. Levantarei as minhas mãos para o exaltar, e nada me impedirá. Nasci para adorar, adorar, adorar ao Rei, para adorar, adorar, adorar ao Rei, adorar, adorar, adorar ao Rei, para adorar, adorar, adorar ao Rei. Jesus para o adorar, e é o meu maior prazer em sua casa estar. Eu fui chamado por Jesus para o adorar, e é o meu maior prazer em sua casa estar. Levantarei as minhas mãos para o exaltar, e nada me impedirá. Nasci para adorar, para adorar, adorar, adorar ao Rei, para adorar, adorar, adorar ao Rei, adorar, adorar, adorar ao Rei, para adorar, adorar, adorar ao Rei.
levantarei as minhas mãos para o exaltar, e nada me impedirá, nasci para adorar. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Adorar, adorar, adorar ao Rei. Para adorar, adorar, adorar ao Rei. Eles não são desse mundo, como também eu não sou. João 17:16. A oração de Cristo foi para um povo especial. Ele declarou que não fazia uma intercessão universal. É por eles que eu rogo, ele disse. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Lendo essa bela oração do começo ao fim, apenas uma pergunta ocorre às nossas mentes. Quem são as pessoas descritas como eles ou elas? Quem são esses indivíduos favorecidos que partilham uma oração do Salvador, são reconhecidas por um amor do Salvador, têm seus nomes escritos nas pedras do seu precioso peitoral e têm seus caráteres e suas condições mencionadas pelos lábios do sumo sacerdote diante do trono nas alturas? A resposta a essa questão é fornecida pelas palavras do nosso texto. O povo por quem Cristo ora não é um povo deste mundo. Eles são um povo de algum modo acima do mundo, inteiramente diferentes dele. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós podemos olhar para o texto doutrinariamente, experimentalmente e de modo prático. A sua doutrina é que o povo de Deus são pessoas que não são desse mundo, como Cristo não é desse mundo. Não é tanto que eles não sejam do mundo, mas que eles não são do mundo como Cristo não é do mundo. Essa é uma distinção importante, porque se pode encontrar certas pessoas que não são desse mundo, entre aspas, e não são cristãos. Entre esses eu mencionaria, por exemplo, os sentimentalistas, pessoas que estão sempre chorando e gemendo de maneira sentimental, são sempre afetadas, elas têm um espírito tão refinado, seu caráter é tão delicado que elas não poderiam cuidar dos negócios comuns da vida. Elas achariam muito degradante para a sua natureza espiritualizada, ocupar-se de qualquer coisa ligada ao mundo. Elas vivem muito na atmosfera de romances e novelas, adoram ler essas coisas que trazem lágrimas aos seus olhos. Elas gostariam de viver continuamente em um chalé junto a uma floresta ou morar em uma caverna silenciosa onde pudessem ler A Solidão de Zimmermann para sempre. Porque elas sentem que não são desse mundo, elas não vivem no mundo real e elas não gostam do mundo real. O fato é que existe alguma coisa fina por demais quanto a elas, para que elas possam suportar esse mundo comum. Elas são tão preeminente boas e delicadas que elas não podem imaginar fazer como nós, pobres criaturas humanas, fazemos todo dia. Eu ouvi sobre uma jovem que se achava tão mentalmente espiritualizada que não podia trabalhar. Um ministro muito sábio disse a ela: isso é bastante correto, você é tão mentalmente espiritualizada que nem pode trabalhar. Muito bem, você é tão mentalmente espiritualizada que não deve comer a menos que trabalhe. Isso a trouxe de volta da sua grande mentalização espiritual. Existe um sentimentalismo tolo dentro da qual certas pessoas se aconchegam. Elas leem uma parcela de livros que intoxicam os seus cérebros e então fantasiam que têm um destino elevado. Essas pessoas não são do mundo, entre aspas, verdadeiramente não são, mas o mundo não as quer, o mundo não sentiria nenhuma falta delas se elas se fossem para sempre. Não é não ser do mundo, tanto como não ser deste mundo, assim como Cristo não era deste mundo. Essa é a marca que distingue ser diferente do mundo naqueles aspectos em que Cristo era diferente, não nos fazendo singulares em pontos irrelevantes, como aquelas pobres criaturas fazem, mas sendo diferentes do mundo naqueles aspectos nos quais Cristo, o Filho de Deus e o Filho do homem, era. Jesus Cristo não era da natureza do mundo. Ele também não era desse mundo, novamente, em missão. E, acima de tudo, ele não era desse mundo em seu caráter. Primeiro, Cristo não era desse mundo em natureza. O que existia sobre Cristo que fosse mundano? Em um ponto de vista, a sua natureza era divina. E como divina, era perfeita, imaculada, sem uma mancha. Não podia se rebaixar a coisas terrenas e o pecado. Em um outro sentido, ele era humano. E sua natureza humana, que era nascida da Virgem Maria, foi gerada pelo Espírito Santo e, portanto, era tão pura que nela nada restou
que fosse terreno. Ele não era como os outros homens comuns. Todos nós somos nascidos com mundanismo em nosso coração. Salomão bem diz: a estultice está ligada ao coração da criança. Não é somente ali, a estultice está presa nela. Ela está amarrada em seu coração e é difícil de remover. E assim é com cada um de nós quando éramos crianças. As coisas desse mundo e a carnalidade estavam ligadas às nossas naturezas. Mas Cristo não foi assim. Sua natureza não era uma natureza do mundo. Ela era essencialmente diferente de qualquer outra pessoa, ainda que ele se sentasse e conversasse com elas. Anote a diferença. Ele ficou lado a lado com o fariseu, mas qualquer um podia ver que ele não era do mundo do fariseu. Ele se sentou com uma mulher samaritana, e ainda que ele tenha conversado com ela muito livremente, quem é que falha em ver que ele não era do mundo da mulher samaritana? Não um pecador como ela. Ele não era como nenhum outro homem pecador. Ele se misturou com os publicanos. Não, ele se sentou na festa dos publicanos e comeu com publicanos e pecadores. Mas vocês poderiam ver pelas santas ações e gestos peculiares que ali ele levava consigo que ele não era do mundo dos publicanos, ainda que tenha se misturado com eles. Havia alguma coisa tão diferente em sua natureza que você não poderia ter encontrado um indivíduo em todo o mundo que pudesse se sentar ao lado dele e ter dito: aí está, ele é do mundo desse homem. Não, nem mesmo João, ainda que ele tenha aprendido, recostado em seu peito e participado muito do Espírito do seu Senhor, seria exatamente daquele mundo ao qual Jesus pertencia. Porque mesmo ele, uma vez, com o Espírito irado, disse palavras com esse efeito: mande que venha fogo do céu e consuma a esses. Algo que Cristo não pôde suportar por um momento, e por aí ficou provado que ele era alguma coisa além até do mundo de João. Bem, amados, em algum sentido o homem cristão não é desse mundo, até mesmo em sua natureza. Eu não quero dizer em sua natureza corrupta e decaída, mas em sua nova natureza. Existe em um cristão alguma coisa declarada inteiramente distinta daquela de qualquer outra pessoa. Muitas pessoas acham que a diferença entre um cristão e um mundano consiste nisso. Um vai à igreja 2 vezes no domingo e o outro não vai mais que uma vez na vida. Um deles toma o sacramento e o outro não. Um presta atenção às coisas santas, o outro presta muito pouco atenção a elas ou nenhuma. Mas, amados, isso não faz um cristão. A distinção entre um cristão e um mundano não é meramente externa, mas interna. A diferença é de natureza e não de ações. Um cristão é diferente de um mundano como uma pomba o é de uma gralha. Ou um cordeiro é diferente de um leão. Ele não é do mundo até em sua natureza. Vocês não poderiam fazer dele um mundano. Vocês poderiam fazer o que quisessem. Vocês poderiam causar a sua queda em algum pecado temporário, mas não poderiam fazer dele um mundano. Não poderiam fazer dele um pecador como ele era antes. Ele não é do mundo pela sua natureza. Ele é um homem nascido pela segunda vez. Nas suas veias corre o sangue da família real do universo. Ele é um nobre. Ele é um filho nascido no céu. A sua liberdade não é daquelas meramente compradas, mas ele tem a sua liberdade em sua natureza de nascido de novo. Ele é essencialmente, inteiramente diferente do mundo. Existem pessoas agora aqui que são mais completamente distintas uma das outras do que vocês podem até mesmo conceber. Eu tenho uns aqui que são inteligentes e alguns que são ignorantes. Alguns que são ricos e alguns que são pobres. Mas eu não me refiro a essas distinções. Elas se dissolvem e viram em nada naquela grande distinção: morto ou vivo, espiritual ou carnal, cristão ou mundano. E se vocês são o povo de Deus, então vocês não são do mundo nas suas naturezas. Se é que vocês não são deste mundo, assim como Cristo não era deste mundo. Novamente, vocês não são do mundo em suas missões. A missão de Cristo nada tinha a ver com as coisas mundanas. Sois então um rei? Sim, eu sou um rei, mas o meu reino não é deste mundo. Sois um sacerdote? Sim, eu sou um sacerdote, mas o meu sacerdócio não é o sacerdócio que em breve porei de lado, ou que será interrompido como aqueles de outros têm sido. Sois um mestre? Sim, mas as minhas doutrinas não são as doutrinas da moralidade, doutrinas que dizem respeito a relacionamentos terrenos de homem para com homem simplesmente. A minha doutrina vem dos céus. Portanto, Jesus Cristo, nós dizemos, não é deste mundo. Ele não tinha uma missão a que pudesse ser dado o nome de mundana. Ele não tinha objetivo que fosse de algum modo mundano. Ele não buscava o seu próprio aplauso, sua própria fama, sua própria honra,
sua missão não era deste mundo. E ó crente, qual é a sua missão? Você não tem nenhuma afinal? Porque sim, homem, você é um sacerdote junto ao Senhor teu Deus. Sua missão é oferecer um sacrifício de oração e louvor a cada dia. Pergunte a um cristão o que ele é. Diga a ele, qual é a sua posição oficial? O que você é por missão? Bem, se ele responder a você com propriedade, ele não vai dizer, eu sou lojista, ou farmacêutico, ou médico, ou qualquer coisa desse tipo. Não, ele vai dizer, eu sou um sacerdote junto ao meu Deus. A missão para a qual eu sou chamado é ser o sal da terra. Eu sou uma cidade construída sobre um monte, uma luz que não pode ser escondida. Essa é a minha missão. Minha missão não é uma missão deste mundo. Quer seja a sua missão de pastor ou diácono, membro da igreja ou praticando qualquer profissão, não ser desse mundo é a sua missão. Assim como Cristo não era desse mundo. A sua ocupação não é uma ocupação mundana. Novamente, vocês não são do mundo no caráter, porque este é o ponto principal no qual Cristo não era deste mundo. E agora, irmãos, eu terei de algum modo de sair da doutrina para a prática, antes de ir diretamente a esta parte do assunto, porque eu tenho que reprovar muitas pessoas que se dizem cristãs, que elas não manifestam suficientemente que não são do mundo no caráter, como Cristo não era deste mundo. Ó, quantos de vocês existem que irão se reunir em volta da mesa da ceia, que não vivem como seu Salvador? Quantos de vocês existem que se unem às nossas igrejas e andam conosco e ainda não são dignos do seu chamado e profissão? Marquem todas as igrejas nas redondezas e deixem que os seus olhos se encham de lágrimas quando vocês se lembrarem de que de muitos dos seus membros não pode ser dito, vocês não são deste mundo, porque eles são do mundo. Ó, queridos, eu receio que muitos de vocês sejam mundanos, carnais e cobiçosos, e vocês ainda se juntam às igrejas e têm uma boa posição com o povo de Deus através de uma profissão de fé hipócrita. Ó, vocês sepulcros caiados, vocês enganariam até os próprios eleitos. Vocês lavam o exterior do copo e do prato, mas a sua parte interior é pura perversidade. Ó, que uma voz pudesse assim falar aos seus ouvidos. Aqueles a quem Cristo ama não são deste mundo, mas vocês são do mundo, portanto, não podem ser dele, ainda que professem ser, porque aqueles que o amam não são como vocês. Olhem para o caráter de Jesus, como é diferente do de qualquer outro homem, puro, perfeito, sem mácula, tal como devia ser a vida do crente. Eu não pleiteio pela possibilidade de uma conduta sem pecado para os cristãos, mas eu tenho que afirmar que a graça faz o homem ser diferente, e que o povo de Deus será muito diferente de outros tipos de pessoas. Um servo de Deus será um homem de Deus em todos os lugares que ele tiver. Como farmacêutico, ele não pode ceder a qualquer truque que esses homens podem aplicar com suas drogas. Como dono de uma mercearia, se não for só histórias que se fazem essas coisas, ele não pode misturar folhas de ameixeira com chá ou usar cão na pimenta. Se ele praticasse qualquer outro tipo de negócio, não poderia por um momento condescender com essas substituições mesquinhas, chamadas métodos de comércio, entre aspas. Para ele, não é o que é chamado de negócio, entre aspas, é o que é chamado da lei de Deus. Ele sente que não é desse mundo, consequentemente, ele vai contra seus modismos e máximas. Em qualquer coisa que ele exerça, ele vai exercer como um filho de Deus. Uma história singular é contada de um certo quaker. Um dia, ele estava se banhando no Tâmisa e um aguadeiro o chamou. Ah, lá vai um quaker. Como você sabe que eu sou um quaker? Ele falou. Porque você está nadando contra a correnteza. É o que os quakers sempre fazem. Isso é o que os cristãos deveriam fazer sempre, nadar contra a correnteza. O povo do Senhor não devia acompanhar o resto em suas coisas mundanas. O caráter deles deveria ser visivelmente diferente. Vocês deviam ser homens que seus companheiros pudessem reconhecer sem qualquer dificuldade e dizer, este homem é um cristão. Ah, amados, seria para confundir o próprio anjo Gabriel dizer se algum de vocês são cristãos ou não, se ele fosse enviado ao mundo para escolher os justos de entre os perversos. Ninguém a não ser Deus poderia fazer isso, porque nestes dias de cristianismo mundano, eles são muito parecidos. Foi um mau dia para o mundo quando os filhos de Deus e as filhas dos homens se misturaram. E são todos maus dias agora, quando cristãos e mundanos estão tão misturados que não se pode dizer a diferença entre eles. Deus nos guarde de um dia de fogo que nos devore em consequência disso. Mas, ó amados,
Os cristãos serão sempre diferentes do mundo, os cristãos verdadeiros. Essa é uma grande doutrina, e ela será encontrada em eras vindouras, como nos séculos que se passaram. Olhando para trás na história, lemos essa lição: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós os vemos levados às catacumbas de Roma, nós os vemos caçados como perdizes, e onde quer que na história vocês encontrem servos de Deus, vocês podem reconhecê-los pelos seus distintos e invariáveis caráteres. Eles não são do mundo, mas eram um povo cheio de cicatrizes e esfolado, um povo inteiramente distinto das nações. E se nessa era não existe gente diferente, não há quem seja achado diferente de outras pessoas, não existem cristãos então, porque os cristãos sempre serão diferentes do mundo. Eles não são do mundo, assim como Cristo não é do mundo. Essa é a doutrina. Agora, quando olhamos para isso experimentalmente, queridos irmãos, sentimos essa verdade? Já esteve ela repousando em nossas almas, de modo que pudéssemos sentir que ela é nossa? Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Alguma vez já sentimos que não somos do mundo? Talvez haja um crente sentado em um banco da igreja que diga: bem, Senhor, eu não posso dizer que me sinta como não sendo do mundo, porque acabei de chegar da minha loja e coisas mundanas continuam balançando à minha volta. Outro diz: eu tenho estado em dificuldades e a minha mente está muito atormentada. Eu não posso sentir que seja diferente do mundo. Eu estou com medo de que eu seja do mundo. Mas, amados, nós não devemos julgar a nós mesmos duramente, porque exatamente nesse momento não discernimos a marca dos filhos de Deus. Deixe-me que lhes diga, existem sempre alguns momentos de teste quando se pode dizer de que estofo um homem é feito. Dois homens vão andando, uma parte do caminho eles vão lado a lado. Como você diz qual homem está indo para a direita e qual homem está indo para a esquerda? Quando eles chegarem à encruzilhada. Agora, nesta noite não é uma encruzilhada, porque estamos sentados como pessoas do mundo aqui, mas em outras vezes nós podemos distinguir. Deixa-me dizer-lhes uma ou duas encruzilhadas quando todo cristão sentirá que ele não é deste mundo. Uma é quando ele se vê em grandes dificuldades. Eu acredito e afirmo que nós nunca nos sentimos tão por fora deste mundo como quando nós nos vemos mergulhados em dificuldades. Quando alguma criatura do nosso agrado foi levada, quando alguma bênção preciosa se desvaneceu aos nossos olhos, como o lindo lírio arrancado pelo talo, quando alguma misericórdia desapareceu, como a boboreira de Jonas em uma noite. É isso que o cristão sente. Eu não sou do mundo. Sua capa é rasgada dele, e o vento frio subia quase através dele. Então ele diz: eu sou um estranho no mundo, como todos os meus pais foram. Senhor, tu tens sido o local da minha habitação em todas as gerações. Vocês têm tido por vezes tristezas profundas. Agradeçam a Deus por elas. Elas são momentos de testes. Quando a fornalha está quente, é que o ouro é melhor testado. Vocês sentiram nesses momentos que vocês não são do mundo? Ou então vocês têm se sentado e dito: eu não mereço esse aborrecimento. Vocês se deixaram quebrar debaixo deles? Se inclinaram diante e deixaram que eles os esmagassem, enquanto amaldiçoavam o seu Criador, não com palavras, mas com sentimentos amargos? Ou seus espíritos, mesmo debaixo da sua carga, ainda se levantaram para ele, como um homem todo deslocado no campo de batalha, cujos membros estão decepados, mas que ainda se levanta o melhor que pode e olha por sobre o campo para ver se existe um amigo se aproximando? Vocês fizeram assim, ou vocês se deitaram em desespero e ansiedade sem fim? Se vocês fizeram isso, eu penso que não são cristãos, mas se houve um levantar, foi um momento de teste e provou que vocês não eram do mundo, porque vocês podiam dominar a aflição, porque vocês podiam pisá-la debaixo dos pés e dizer como naqueles versos: quando todas as correntes criadas se secam, tua bondade é a mesma. Com isso eu estou bem satisfeito, e glórias ao seu nome. Mas outro momento de teste é a prosperidade. Tem havido alguns do povo de Deus que têm sido mais tentados pela prosperidade do que pela adversidade. Dos dois julgamentos, o julgamento da adversidade é menos severo para o homem espiritual do que o da prosperidade. Como o crisol para a prata, assim é o homem para o seu louvor, diz o verso. É uma coisa terrível ser próspero. Vocês têm necessidade de orar a Deus, não somente para ajudá-los em suas dificuldades, mas para ajudá-los nas suas bênçãos. George Whitefield uma vez recebeu um pedido para orar por um jovem.
Vocês vão pensar que era por um jovem que tivesse perdido seu pai ou mãe, ou sua propriedade, ou sua saúde. Não. As orações da congregação era porque ele tem necessidade de muita graça para mantê-lo humilde no meio das suas riquezas. Esse era o pedido. Esse é o tipo de oração que devia ser feito, porque a prosperidade é uma coisa difícil de se levar. Agora, talvez vocês tenham se intoxicado com os prazeres do mundo, mesmo sendo cristãos. Tudo vai bem com vocês. Vocês têm amado e são amados. Seus negócios são prósperos. Seu coração se regozija. Seus olhos brilham. Você pisa a terra com a alma feliz e um semblante alegre. Você é um homem feliz, porque descobriu que não é nessas coisas que o coração deve descansar. Descobriu que até mesmo nas coisas mundanas, piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Vocês já sentiram que essas nunca podem satisfazer, e vocês dizem, dê-me Cristo, ou então eu morrerei. Vocês alguma vez sentiram que esse consolo era nada a não ser as folhas da árvore e não fruto, e que vocês não podiam viver de meras folhas? Vocês sentiram que eles eram, apesar de tudo, nada além de cascas, que as coisas do mundo e essa prosperidade é nada além de casca que não pode te alimentar? Ou vocês se sentaram e disseram, agora alma, tranquilize-se, tens bens acumulados para muitos anos, coma, beba e regale-se. Se vocês imitaram o rico tolo, então vocês eram do mundo. Mas se o seu espírito subiu muito acima da sua prosperidade, de modo que ele ainda vivesse perto de Deus, então você provou que era um filho de Deus, porque não era do mundo. Esses são pontos de teste, tanto a prosperidade como a adversidade. Novamente, vocês podem se testar dessa maneira a sós e acompanhados. A sós você pode dizer se você é ou não do mundo. Eu me sento, levanto a janela, olho lá fora as estrelas e penso nelas como os olhos de Deus olhando para baixo sobre mim. E não parece glorioso algumas vezes considerar os céus quando podemos dizer, além daquelas estrelas na minha casa não feita por mãos humanas, aquelas estrelas são marcos da distância na entrada para a glória. E eu em breve pisarei o caminho resplandecente, ou serei carregado pelos serafins para longe além delas, e estarei lá. Você já sentiu, estando a sós, que você não é deste mundo? E a mesma coisa novamente em acompanhado? Amados, acreditem-me, companhia é um dos melhores testes para um cristão. Você é convidado para uma festa à noite. Várias diversões são providenciadas que não são consideradas exatamente pecaminosas, mas que certamente não podem vir sob o nome de diversão piedosa. Você se senta lá com os demais, existe um consenso de conversa fiada acontecendo. Você seria considerado puritano se protestasse. Você está ali, e não obstante tudo ter sido muito agradável, os amigos também, você não esteve inclinado a dizer, isso não é para mim. Seria melhor que eu estivesse em uma reunião de oração. Eu poderia estar com o povo de Deus, ao invés de nessas finas salas, com todas as finuras e delicadezas que poderiam ser providenciadas sem a companhia de Jesus. Pela graça de Deus, vou procurar me afastar de todos esses lugares, tanto quanto possível. Esse é um bom teste. Você irá provar deste modo que não é do mundo. E você pode fazer o mesmo de muitas outras maneiras, as quais eu não tenho tempo de mencionar. Você sentiu essa experiência, tanto que possa dizer, eu sei que eu não sou deste mundo, eu sinto isso, eu experimentei. Não fale de doutrina, dê-me doutrina fundamentada em experiência. Doutrina e experiência é o que nós queremos e é aquilo que nós temos quando o Espírito Santo habita em nós. A doutrina é boa, mas a experiência tem que acompanhar, porque senão não é nada. A doutrina experimental é a verdadeira doutrina que conforta e que edifica. E agora, finalmente, nós devemos aplicar isso na prática. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Primeiro, me permitam, homem ou mulher, aplicar isso a você. Você que é do mundo, cujas máximas, cujos comportamentos, cujos sentimentos, de quem todas as coisas são mundanas e carnais, ouça isso. Talvez você tenha feito uma profissão de fé. Ouça-me então. Sua jactância sobre o cristianismo é tão vazia como um fantasma. E se irá quando o sol se levantar, como os fantasmas dormem em suas sepulturas ao cantar do galo. Você tem algum prazer nesse cristianismo que você professa, por meio do qual você é exibido e que você carrega por aí como um disfarce e usa como camuflagem para os seus negócios e uma rede para receber louvor e elogios. Mas você ainda é mundano como os outros homens.
Então eu lhe digo, se não existe distinção verdadeira entre você e o mundo, a condenação que é para o mundo será a sua condenação. Se você fosse marcado e vigiado, seu vizinho comerciante agiria como você, e você agiria como ele. Não há distinção entre você e o mundo. Então me ouça, é a verdade solene de Deus, você não é dele. Se você é como o resto do mundo, você é do mundo. Você é um bode, e como os bodes será amaldiçoado, porque o carneiro pode sempre ser diferenciado dos bodes pela sua aparência. Ó, vocês homens mundanos, vocês que professam a carne, vocês que lotam as nossas igrejas e enchem os nossos lugares de adoração, isso é a verdade de Deus. Deixe-me dizê-lo solenemente, se eu fosse dizer como devia, estaria chorando lágrimas de sangue. Vocês estão, com toda a sua profissão de fé, no bile da amargura, com toda a sua jactância, vocês estão nos grilhões da iniquidade, porque vocês agem como os outros e chegarão onde os outros chegam, e será feito com vocês como com os mais notórios herdeiros do inferno. Existe uma velha história que uma vez foi contada sobre um ministro dissidente. O velho costume era que um ministro podia se hospedar em uma pousada e não teria que pagar nada pela cama e mesa. E quando ele fosse de um lugar para outro para pregar, nada lhe era cobrado pelo transporte em que ele viajasse. Mas numa ocasião, um certo ministro parou em uma hospedaria e foi dormir. O proprietário ficou ouvindo e não ouviu orações. Assim, quando ele desceu pela manhã, apresentou-lhe a conta. Ó, eu não vou pagar isso, porque eu sou ministro. Ah, disse o proprietário, você foi para a cama ontem como um pecador e vai pagar esta manhã como um pecador. Não deixarei você ir sem pagar. Agora, isso me incomoda, que esse será o caso de alguns de vocês quando chegarem ao tribunal de Deus. Ainda que você finja ser um cristão, você agiu como um pecador, viveu como um pecador, amando o pecado, e cairá também como um pecador. Suas ações eram injustas, elas eram distantes de Deus, seu coração não se deleitava nele, e você terá uma porção com aqueles cujo caráter eram como o seu. Não vos enganeis, é fácil ser enganado, com Deus não se brinca, ainda que nós sempre o sejamos, tanto ministros como pessoas, com Deus não se brinca, o que o homem semear, isso também ceifará. E agora queremos aplicar isso a muitos verdadeiros filhos de Deus que estão aqui por precaução. Eu digo, meus irmãos cristãos, você não é do mundo. Não vou falar duramente com você, porque você é meu irmão. E em falando a você, eu falo a mim mesmo também, porque eu sou tão culpado quanto você. Irmão, não temos sido frequentemente muito parecidos com o mundo? Algumas vezes em nossas conversações, nós não conversamos muito iguais ao mundo? Vem, deixa eu perguntar a mim mesmo, não existem muitas palavras ociosas no que eu digo? Existem. E eu, por vezes, não dou ocasião ao inimigo de blasfemar, porque eu não sou tão diferente do mundo como devia ser. Vem, irmãos, confessemos juntos os nossos pecados. Não temos sido muito mundanos às vezes? Temos. Deixemos que esse solene pensamento cruze as nossas mentes. Suponhamos que depois de tudo nós não fôssemos dele, porque está escrito, vocês não são do mundo. Deus, se nós não estamos certos, nos corrija, nos discipline. Onde estivermos um pouco certos, faça-nos ainda mais certos. E onde estivermos errados, nos corrija, porque não queremos ser como o mundo. Me permitam que lhes conte uma história. Eu a contei quando estava pregando na terça-feira passada pela manhã, mas vale a pena contar de novo. Existe um grande mal em muitos de nós, sendo muito leve e frívolo em nossa conversação. Certa vez, uma coisa muito solene aconteceu. Um ministro tinha estado pregando em uma vila no interior, muito determinada e fervorosamente. No meio da congregação, havia um jovem que estava profundamente impressionado com o sentimento de pecado subjacente ao sermão. Ele então buscou pelo ministro quando ele saiu, na esperança de acompanhá-lo até em casa. Eles andaram até chegar à casa de um amigo. No caminho, o ministro tinha falado de qualquer coisa, exceto o assunto sobre o qual ele havia pregado, ainda que ele tivesse pregado com muita determinação e até com lágrimas nos olhos. O jovem pensou consigo mesmo, eu queria poder descarregar meu coração e falar para ele, mas não posso. Ele não diz agora qualquer coisa sobre o que falou no púlpito. Quando eles estavam jantando naquela noite, a conversa estava muito longe do que ela deveria ser, e o ministro cedeu em todo tipo de anedotas e ditos jocosos. O jovem tinha entrado na casa com os olhos cheios de lágrimas, se sentindo como um pecador devia se sentir, mas tão logo ele estava do lado de fora, depois da conversa,
Ele bateu o pé no chão e disse: é uma mentira do começo ao fim. Aquele homem pregou como um anjo e agora ele conversou como um demônio. Alguns anos depois, o jovem foi tomado por uma enfermidade e mandou chamar esse mesmo ministro. O ministro não o reconheceu. O senhor se lembra de ter pregado em tal e tal vila? Perguntou o jovem. Lembro. Seu texto foi muito profundamente depositado no meu coração. Graças a Deus por isso, disse o ministro. Não se apresse tanto para agradecer a Deus, disse o jovem. Você sabe do que falou naquela noite após, quando eu fui jantar com você? Senhor, eu vou ser condenado. Eu vou acusar você diante do trono de Deus, ser o autor da minha condenação. Naquela noite eu senti verdadeiramente o meu pecado, mas você foi o elemento de dispersão de todas as minhas impressões e convicções. Isso é um pensamento solene, irmãos, e nos ensina como devemos restringir as nossas línguas, especialmente aqueles que ficam tão alegres depois de cultos solenes e pregações fervorosas, pregações e verdade que não devíamos trair com nossa leviandade. Vamos nos conscientizar de que nós não somos deste mundo, como Cristo não era do mundo. E cristãos, finalmente, através da prática, deixe-me confortá-los com isso. Vocês não são do mundo, porque o seu lar é no céu. Estejam contentes de estar aqui por um pouco. Vocês não são do mundo e irão à sua cintilante herança. Um homem em viagem vai a uma hospedaria e é bastante confortável. Bem, diz ele, eu não vou ter que ficar aqui muitas noites. Eu tenho que dormir aqui apenas essa noite. Eu estarei em casa pela manhã. Assim eu não me importo de um pernoite ser um pouco desconfortável. Portanto, cristão, esse mundo nunca é muito confortável. Mas lembre-se, você não é deste mundo. Este mundo é como uma pousada. Você está apenas se hospedando aqui por um pouco de tempo. Se acomode então com alguma pequena inconveniência, porque você não é do mundo, assim como Cristo não é do mundo. E pouco a pouco, muito além, você será reunido na casa do seu Pai e descobrirá que lá existe um novo céu e uma nova terra, providenciados para aqueles que não são do mundo. Amém.